Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Seguimos firmes aí com a nossa leitura, iniciando mais uma semana, graças a Deus. Continuamos aqui no primeiro livro das Crônicas. Hoje a gente vai ler os capítulos 19 e 20 e vamos também ler Eclesiastes capítulo 6. Está bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor. O Senhor é um Deus muito maravilhoso, bondoso, majestoso, cheio de misericórdia, de amor, de bondade. A gente se sente seguro nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que mesmo diante de dificuldades, de oposições, o Senhor está sempre nos amparando, nos sustentando, Pai. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Renova, ó Deus, a paz e a alegria no Senhor, nos corações abatidos, Senhor. E que, ó Deus, a tua alegria, Pai, a alegria da tua salvação se renove em nosso coração. Te agradecemos mais uma vez por podermos ler tua palavra em parceria uns com os outros. Me ajuda, ó Deus, a ser bênção na vida dos meus irmãos. O Senhor conhece minhas falhas, o quão inadequado eu sou para o ministério, mas que a minha figura, a minha pessoa diminua e que o Senhor cresça na vida e no coração de cada um daqueles que tem se disposto a acompanhar esse ministério, esse trabalho. Abençoa-nos, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao capítulo 19 do livro das Crônicas. Nós estamos vendo, meus irmãos, nesse livro das Crônicas, a repetição de várias histórias, mas não é uma repetição vazia, sem sentido, né? Devemos lembrar que tudo isso aí, tudo está sendo recontado com um propósito, e é o propósito de auxiliar o povo de Deus que havia retornado do exílio na Babilônia. Então, é importante quando nós, isso serve até de aplicação para nós, né? Quando o povo de Deus está enfrentando dificuldades econômicas, perseguições, oposições externas, conflitos internos e tudo mais, a gente precisa se lembrar do que Deus já realizou e de quem nós somos diante de Deus. Os primeiros capítulos foram aquela genealogia, mas por quê? Justamente porque essa genealogia lembrava ao povo de Deus sobre sua identidade, quem eles eram, de onde eles vieram, quais são as bases daquele povo, né? Era um momento muito difícil, então eles precisavam se lembrar daquilo, de onde eles vieram. E do capítulo 10 em diante, nós vemos ali a história de como o reinado davídico foi estabelecido. Quer dizer, eles precisavam se lembrar das bases das instituições divinas, né? Como um escolhido de Deus foi colocado no trono de Israel, como esse reino se estabeleceu por meio de valentes, por meio até mesmo de guerras, de vitórias sobre muitas nações, como o templo de Deus foi construído, como foi arrecadado todo aquele recurso, toda aquela riqueza. Então, todas essas informações são importantes, especialmente para aquele povo que retornava do exílio e viu uma situação muito caótica. A gente vai ler a respeito dessas histórias nos livros de Esdras, de Neemias, um pouquinho mais para frente, mas já é importante você se contextualizar para quem esses livros foram escritos primordialmente, né? E certamente nos ajudam a refletir que quando nós, a igreja, está enfrentando dificuldades, inimigos externos, conflitos internos, dissabores, enfim, tantas coisas que obstruem o avanço, a gente precisa se lembrar das bases, a gente precisa olhar para trás, olhar para o retrovisor, falar, olha o caminho todo que eu já caminhei, tudo aquilo que Deus já fez pela igreja, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida também em particular,
lembrar da aliança que nós temos com o Senhor em Cristo Jesus, de que nada vai nos separar do seu amor. Temos que lembrar disso nos momentos, especialmente nos momentos mais difíceis, mais difíceis. A gente tem visto no Brasil a impunidade crescendo, uma série de atos estão sendo desfeitos, toda essa questão política, jurídica instável no nosso país. A igreja, muito provavelmente, vai ser cada vez mais atacada. Isso nos entristece demais, demais. E a gente não pode pôr a nossa esperança num ou outro candidato, num ou outro homem, mas a nossa esperança está sempre no Senhor. O Senhor é quem sustenta a igreja, o Senhor é quem sustenta a nossa vida em particular. Então, olhar para as Escrituras, ver o que Deus já realizou, nos ajuda a firmar o nosso pé em base sólida e continuarmos caminhando. Certo? Vamos então à nossa leitura, 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disto morreu Naás, rei dos filisteus de Amon, Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte do seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então colocaram em dúvida esse procedimento de Davi. Davi havia mandado consoladores para um homem que havia sido importante, né? Então, e esses príncipes dos filhos de Amon colocam em dúvida as intenções do rei Davi. E aí, então, versículo 4, Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade da roupa até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo e depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios e de Zobá. Contrataram 32 mil carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade, porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Então vamos entender. Veja como uma péssima interpretação pode causar conflitos enormes. Aqueles homens, aqueles príncipes dos filhos de Amon interpretaram equivocadamente as intenções de Davi. E isso causou uma guerra enorme. Eles fizeram mal com aqueles consoladores e causou uma guerra sem tamanho. Eles tiveram que gastar muito dinheiro para contratar forças estrangeiras e então as coisas se alinham para acontecer uma guerra. Versículo 12. Joabe diz a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro.
Se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então, é um risco muito grande, né? Foi muito arriscado para os filhos de Amon se portarem, se posicionarem contra aquele que era ungido do Senhor naquele período, né? E eles foram totalmente derrotados. Essa é uma história de uma derrota por uma bobagem, não é? Quantos conflitos na vida da gente, quantas coisas, tanto na família como na igreja, como na própria sociedade, conflitos enormes surgem de questões pequenas. A gente precisa ter cuidado para evitar questões pequenas, desnecessárias. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Depois disto, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então veja, a gente leu nesses 2 capítulos diversas vitórias de Davi, né? O reino se estabelecendo, ganhando poder, projeção, né? Refletindo, portanto, o poder de Deus, estabelecendo o seu reino, estabelecendo ali o reino de Israel. Esse mesmo poder pertence ao nosso Deus. E a gente tem as palavras de Cristo, de que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer. Por mais que houvessem opositores ao avanço do reino de Deus, eles não prevaleceriam. O Senhor Jesus garante vitória do seu povo, da igreja, mesmo que nessas
circunstâncias, possam existir muitas baixas, né? Os homens de Deus podem até cair, mas o reino de Deus vai prevalecer sempre. Agora vamos a Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade, grande mal. Então, essa verdade lamentável, né, de alguém trabalhar, não desfrutar totalmente daqueles recursos e esses recursos serem passados para outros. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então não adianta viver muito, não adianta ter muitos filhos, se a nossa alma não se alegrar, não se fartar do bem, não desfrutar da vida, então nós não teremos desfrutado, não teremos alcançado realmente a alegria e a felicidade. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Então imagina você trabalhar a vida inteira e nunca desfrutar do bem, nunca desfrutar do que de fato é bom. Um aborto é mais feliz. Versículo 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então há no ser humano essa insatisfação constante, esse desejo sempre, né, por satisfação que nunca é alcançado, né? E, de fato, do ponto de vista frio, né, não há diferença alguma, né, entre aquele que é sábio ou tolo. No final das contas, eles têm o mesmo fim, né? Melhor é o, como ele diz aí, melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. É melhor você desfrutar daquilo que você já tem, daquilo que seus olhos veem, do que ficar colocando a sua esperança, a sua ânsia de satisfação naquilo que a sua alma deseja, porque você nunca vai se satisfazer. Então, aqui ele está lembrando, olha para o que você já tem, perceba o que os teus olhos veem, se alegre com isso, se alegre com as coisas que você tem, se alegre com a situação que você já vive, que Deus já te concedeu, se alegre com isso. Versículo 10. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então, essa é a condição da humanidade mesmo, né? Aqui debaixo do sol parece que as coisas não têm sentido, parece que as coisas não são firmes o bastante, parece que não há qualquer vantagem, nem mesmo na sabedoria, diferente do que foi dito em Provérbios, né? Sabedoria traz tantas bênçãos e tal. Mas a conclusão tanto de Provérbios como de Eclesiastes vai ser a mesma, né? O temor de Deus é aquilo que vai nos pôr num caminho de bem-aventurança. Lembra-te do teu Criador é o que
o autor de Eclesiastes vai nos dizer lá no finalzinho. Ok? Então encerramos assim a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.